Por favor, eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro 1 Reis, Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. O texto da palavra do Senhor diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém, amados? Maravilha, maravilha. Nós queremos relembrar a igreja que estamos aí às vésperas do retorno das células, tá bom? Na última semana de janeiro nós retornaremos às células, retornaremos com o ministério infantil, né? As crianças eu acredito que já estão inquietas, aguardando por esse momento. Então na última semana de janeiro, então retornaremos tanto com o ministério infantil como as células. Amém, amados? Queridos, quando lemos a palavra do Senhor e encontramos o chamado de Deus, pelo menos eu tenho essa impressão, eu fico assim, admirado com a forma como Deus chama, o lugar onde Deus chama o homem, onde Ele encontra o homem. Mas há algo específico no chamado de Deus que me inquieta demais. Quando eu olho do Velho ao Novo Testamento e encontro Deus chamando o homem, buscando o homem, eu fico inquieto com isso, por saber quem são as pessoas que Deus chama, não apenas a forma, o lugar, o propósito do chamado, mas as pessoas a quem o Senhor chama. Eu não sei se você já parou para fazer um estudo sobre isso, não, até mesmo uma devocional do tipo, deixa eu dar uma olhadinha, ou quais foram as pessoas que foram chamadas por Deus com um chamado específico. Essa semana eu comecei a olhar para a vida de algumas pessoas, nós chamamos assim, os expoentes de Deus, as pessoas de maior proeminência, de maior destaque, tanto no Velho como no Novo Testamento. E eu percebi que existe uma identidade, algo que liga essas pessoas umas às outras, tanto no Velho, diga comigo, tanto no Velho, a antiga aliança, como na nova aliança. Eu percebi que Deus chamou um homem chamado Moisés. Você conhece a história de Moisés, né? Assim de cor e salteado. Aonde foi que Deus encontrou, buscou e achou Moisés? No deserto, verdade ou não? Achou Moisés no deserto. E Moisés, quando foi encontrado, queridos, ele era o quê? Um fugitivo. Ele havia matado um egípcio e ele havia fugido para não ser morto. Então ele foge para o deserto e ele está tocando a sua vida agora no deserto para não ser encontrado, quem sabe para buscar sentido na vida, quem sabe para recomeçar a sua história que havia se perdido. Moisés era um fugitivo, diga comigo, Moisés era um fugitivo quando foi encontrado. Eu olhei também a vida de Davi. Quem era Davi, queridos, quando foi encontrado por Deus? Davi era um jovem que fazia o quê? Qual era a ocupação de Davi? Qual era a ocupação de Davi, pregadores? Um pastor, né? Vamos assim, vamos elevar o cargo de Davi, né?
ele nem era um menino de recado. Esses dias eu disse que ele era um menino de recados do pai, né? Vamos elevar um pouquinho, vamos dar um cargo maior para Davi. Davi era um pastor de ovelhas, ele estava ali cuidando das ovelhas do pai, era um garoto, não faz tudo dentro de casa, e Deus o achou, Deus o encontrou. Eu pensei num outro homem lá do Novo Testamento, a forma como foi encontrado, quem era esse homem? Lembrei de Pedro, um pescador. Quando foi encontrado por Jesus, quem era Pedro, queridos? Um simples pescador, né? Ele não tinha nenhuma companhia de pesca, era um simples pescador, e Deus o achou, né? Deus o encontrou. Ele era um homem simples ou não? Era um homem simples. Quando pensamos, por exemplo, em Paulo, um dos ícones do cristianismo, né? um dos homens que mais escreveu, né, dentre as cartas, né, depois dos evangelhos, dentre as cartas, o homem que mais escreveu foi Paulo, né, um baluarte, uma coluna do cristianismo. Quem era Paulo quando foi encontrado por Jesus? Um perseguidor. Eu estou ouvindo uma voz ali, eu estou em dúvida, é você, profeta? É isso, né? Um perseguidor da igreja. Meu Deus, vocês estão percebendo quem eram esses homens? Agora nós voltamos aqui para Eliseu. Quem era Eliseu no momento que ele recebe um chamado? Quem era Eliseu? Diz a palavra do Senhor que ele estava lavrando com 12 juntas de bois, e ele seguia com a 12ª. A última junta de bois estava sob o comando de Eliseu. Eliseu era um trabalhador, fala assim comigo, Eliseu era um trabalhador rural. Qual é a relação entre todos esses homens, amados? Qual é a relação entre todos esses homens? Estavam todos ocupados, olha a célula, em pleno domingo à noite, olha a célula funcionando. Vamos lá. Estavam todos ocupados, perfeito, mas tem algo mais. Pessoas comuns. Todos concordam, sim ou não? Pessoas comuns, né? Assim, talvez o que mais se achava ali era Paulo, formado aos pés de Gamaliel, né? Teve um privilégio, uma educação que nenhum outro tivera. Talvez Moisés, né, dentro dos palácios de Faraó, quem sabe, possivelmente, mas todos eram pessoas comuns, e eles carregavam uma história comum, estavam destinados a viver uma vida comum, a ter pensamentos comuns, queridos, a ter um destino comum. Todos eles estavam com esse destino, era o que estava destinado a cada um deles. Não dava para pensar, não dava para esperar uma trajetória diferente de nenhum deles. Se Jesus não tivesse entrado, se o Senhor não tivesse entrado, se Deus não tivesse entrado na história desses homens, o que lhes reservava, o que o futuro lhes reservaria? Diga comigo, o chamado libera o destino. Sabe, queridos, o que mudou, sabe o que exatamente mudou na história desses homens foi o momento do encontro com Deus, foi o momento do chamado com Deus, foi o momento onde eles tiveram um encontro com o Senhor, ou Deus se levantando através de profetas no Velho Testamento, ou o Senhor Jesus entrando na história deles no Novo Testamento. A história deles foi mudada. Eu fico pensando, queridos, eu fico imaginando a história desses homens um dia antes do encontro, o que lhes fazia sentido. Eu fico pensando na história de Eliseu, esse homem que sucederia Elias, o grande, provavelmente o maior profeta da história bíblica. Ele era um simples lavrador, melhor dizendo, um simples trabalhador rural, cuidando, lavrando a terra com junta de bois.
Eu fico imaginando quais eram os sonhos desse homem, o que esse homem projetava à frente. Se pudéssemos falar assim: Eliseu, o que você espera, né, para o ano, o decorrer do ano? Eu fico imaginando coisas comuns, pensamentos comuns. Sabe, talvez você não tenha entendido ainda esse momento do encontro com Deus. É possível que a igreja caminhe dessa forma, é possível que a gente caminhe com valores tão poderosos dentro de nós e valores desconhecidos. É possível que gastemos toda a nossa história, toda a nossa vida fazendo coisas comuns sem entender os tesouros que o Senhor tem colocado dentro das nossas vidas. E sabe aonde e como esses tesouros são conhecidos, queridos? Quando temos, diga comigo, quando recebemos o chamado de Deus e não resistimos. Concordam? Amém? Compreendem isso? Sabe, queridos, eu fico imaginando esse mundo, as nações estão aguardando pelo levantar de homens e mulheres que deixarão de resistir o chamado de Deus, homens e mulheres que carregam valores tão poderosos, homens e mulheres que vivem suas vidas comuns, fazendo coisas comuns, mas que carregam preciosidades, tesouros tão poderosos que mudarão a história das nações. Talvez esse homem esteja nessa noite me ouvindo, essa mulher esteja nesse lugar me ouvindo aqui, que carrega um valor tão poderoso, um tesouro tão poderoso, mas olha para a sua vida, olha para as suas coisas e fala: eu estou destinada a fazer e a viver coisas comuns na minha vida. Sabe por quê? Porque acreditam que essas histórias sobrenaturais estão reservadas apenas para pessoas especiais. Cá entre nós, você já alguma vez já se deparou, já sentiu alguma coisa assim? Eu acho que a minha vida está destinada a fazer coisas comuns apenas. Sim ou não? Só eu e o Lenine, ninguém mais. Sabe, queridos, muitas vezes nós caminhamos assim debaixo de um peso, né? Debaixo de opressão. Muitas vezes nós nos contentamos com uma vida tão medíocre, tão pequena, deixamos de sonhar, perdemos os sonhos, acreditamos que nós não iremos muito longe. Sabe, o homem está destinado a viver uma vida assim muito sem graça, né? Uma vida muito comum, enquanto ele resiste o chamado de Deus. Mas quando ele entende o chamado de Deus e ele cede ao propósito do Senhor para a sua história, tudo muda, amém? E eu creio que Deus chamou Eliseu num lugar específico, assim como ele encontrou e chamou esses homens, Moisés, Paulo, Pedro, Davi, num lugar específico, exato, para entesourar valores poderosos na vida desses homens. Sabe por quê? Porque Deus tem tesouros tremendos e Ele coloca em vasos de barro. Deus não coloca as suas preciosidades, os teus tesouros, o seu poder em outros vasos, em vasos de ouro, não. Ele põe em vasos de barro, pessoas simples, para que o poder, a glória seja inteiramente dele, para que esse vaso, ele não se levante depois, para que esse homem, essa mulher não se levante e fale assim: de fato eu pude cooperar com Deus. Se eu não tivesse me disposto, se eu não tivesse me oferecido para isso, eu não sei se o Evangelho teria avançado nesse lugar, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Eu não sei o que seria da igreja, se nós não tivéssemos nos levantado como homem de Deus, como uma geração que responde ao Senhor.
Na verdade não, Deus escolhe vasos de barro, pessoas simples. O que havia entre Moisés e Paulo em comum? Pessoas comuns, pessoas simples, vasos de barro, gente que caminha, muitas vezes que caminha com as suas dores, com as suas limitações, gente que olha para dentro de si e fala assim, não, eu não tenho muitos atributos, eu não tenho tanta coisa a oferecer para a minha geração, mas o que muda é quando Deus se levanta e encontra as nossas vidas, querido. Diz a palavra do Senhor que Eliseu estava trabalhando, era um trabalhador rural, e Elias passa por ele o avista. Elias então vem, Elias, o grande profeta de Deus, ele lança a capa sobre Eliseu. E é interessante, queridos, o que Eliseu fala para Elias. Eliseu, ele compreendeu o que havia acontecido ali. E Eliseu disse: permita-me que eu retorne para beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu, versão 2024, essa é a versão 2023, que não tem força, que está abatido, né? Essa versão já deveria ter ficado em 31/12/2023, versão 2024, então eu te seguirei. Está melhor. Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela: você já atualizou a versão da virada do ano? Já atualizou? Perguntou para a pessoa que está do seu lado? Então eu te seguirei. Amém, queridos? Aleluia. Ele entendeu o que havia acontecido com ele. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele entendeu que era a oportunidade dele, que era o chamado dele. Ele percebeu que aquela vida a vida comum de uma pessoa comum, ele estava sofrendo um upgrade, né? Ali ele iria ser lançado, projetado para uma experiência nova que ele não havia experimentado passado, algo novo para ele. E ele disse: permita que eu vá e apenas despeça dos meus pais, então eu voltarei. E Elias fala para Eliseu: isso aí, porque você já sabe o que eu fiz contigo, vai e volta. Qual é o grande problema, queridos? Que pessoas comuns nunca conhecem os seus tesouros, o poder que Deus entesoura, lança, projeta na vida de uma pessoa simples. Qual é o problema? O problema é que geralmente nós romantizamos demais o chamado. Nós acabamos romantizando tanto o chamado de Deus. É verdade, nós cantamos, é gostoso cantar a respeito do chamado, não é verdade, queridos? É tremendo, mas nós não temos noção do que é o chamado em Deus. Eu recordo isso há 30, quase 40, nós já estou caminhando para quase 40 anos do dia da minha experiência, da minha conversão, do meu chamado. Eu fico pensando naquela época, quase 4 décadas atrás, a ideia que se tinha do chamado de Deus, né, era: nós trocamos de religião, nós deixamos uma religião e assumimos outra. Havia uma expressão muito corriqueira naquela época que dizia assim: eu passei a ser crente, né? Eu passei para crente. Ou seja, era alguma coisa como: nós trocamos a nossa camisa, nós deixamos uma camisa da religião tal e vestimos uma outra camisa. Será que é só isso? Será que
a nossa ideia, a percepção do nosso encontro, do nosso chamado, é deixarmos uma determinada religião, filosofia de vida e assumirmos uma outra. Será que é só isso? Será que o nosso encontro, o nosso chamado se limita a apenas isso? Ou uma mudança, transformação completa, radical da nossa história? Queridos, quando Eliseu recebe o chamado, ele entendeu uma mudança profunda. Ele não apenas estava deixando a sua profissão para assumir um ofício sacerdotal profético, mas ele estava se desligando também, ele estava cortando vínculos familiares, relacionamentos teriam que ser desligados, deixados. Sabe que tem muita gente que não consegue assumir o chamado de Deus, nunca consegue viver o poder de Deus, o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque nunca consegue se desvencilhar de laços, não apenas laços familiares, mas relacionamentos do passado, que ainda causa, de alguma forma nos afeta, nos influenciam. E quando a gente tenta ir em direção a um chamado de Deus e se entregar à vontade de Deus, nós percebemos que tem alguns laços, algumas prisões que ainda estão tocando as nossas vidas, algumas portas que ainda estão fechadas. Eu lembro de um rapaz, preguei o evangelho para esse moço abriu o coração para Deus, caminhou por um tempo no evangelho, mas um dia ele falou: olha, eu não posso seguir mais adiante. Sabe por quê? Por causa da mãe, a mãe que servia, a mãe que cativou a família, um berço idólatra. Ele não podia largar a idolatria, ele não podia largar as imagens, ele não podia largar a religião que desde o início, desde que nascera, ele viu ali sendo adorada, contemplada, venerada dentro de casa. E ele falou: eu não posso. Não é que ele não queria ter um encontro com Deus, não é que ele desejava, mas ele não tinha força, não tinha ânimo para desligar, para cortar os laços familiares. Quantos entendem isso? Elias disse para Eliseu: vai, tem que dar um beijo no pai, na mãe, dá um beijo rápido e volta, porque eu te espero. Há um chamado te aguardando. Tem gente que vai e não tem força para voltar, fica preso aos laços de família, aos valores do passado, aos relacionamentos do passado, não tem ânimo. E o chamado aguarda. Às vezes a impressão que nós temos é que o chamado, ele precisa aguardar, e nós temos o controle do chamado, tipo Alex, põe em stand-by o chamado, porque agora eu não estou. E quando a gente está, Alex, agora eu estou on para o chamado. Nós não temos controle. Você e eu, esse negócio não está na sua e na minha mão. É como se nós pudéssemos e tivéssemos o direito a dizer: Senhor, aguarda. Eu entendo que o Senhor, eu entendo que a capa foi lançada sobre a minha vida, mas aguarda. Não temos esse direito. Sabe, querido, o chamado de Eliseu é um dos modelos mais poderosos que exemplifica exatamente o que deveria acontecer com a igreja, com você e comigo. Temos recebido o chamado, mas não temos dado a resposta que Eliseu deu. Porque quando Eliseu recebe o chamado, ele entendeu, o chamado é para mudança, é para dizer acabou, para a velha vida, para a vida do passado, para as coisas antigas, é um tempo para algo novo. Usamos essa expressão dias atrás, eu disse que eu iria mexer bastante com vocês, no sentido de, tem que atualizar. O que aconteceu? Ele entendeu, os programas antigos estavam desatualizados, os relacionamentos antigos, as manias, acabou. Atualiza, tem um chamado, o chamado vem para te atualizar com o trono, com a graça, com o poder, com a vocação, com o coração de Deus.
Há coisas tão tremendas e poderosas que Deus colocou dentro da sua vida, mas para você viver, você vai ter que submeter, você vai ter que descer as águas, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que se dispor a ir mais longe, você vai ter que olhar para algumas situações, alguns vínculos que ainda estão afetando a sua vida e falar assim: eu decido romper isso aqui. Sabe por quê? Por causa do chamado de Deus, por causa do chamado. Sabe, quando eu olho para a vida de Moisés, de Davi, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Eliseu, eles faziam algumas coisas, querido, e nem de longe seria o ofício, o chamado, o lugar que Deus os conduziria. Deus tinha algo, um projeto muito mais alto, mais elevado para a vida desses homens. É possível que você esteja fazendo alguma coisa ainda hoje, que você vai ter que abandonar, você vai ter que deixar, ou não sei. José, quem poderia dizer para José naquele momento que ele foi lançado dentro do poço, se alguém pudesse chegar na beira do poço, olhando José lá no fundo e dizer: José, fica tranquilo, você foi abandonado pelos irmãos, mas eu estou vendo você como um grande líder, o maior líder entre os egípcios. Faria algum sentido para José, sim ou não? Nenhum sentido. Ele ia falar: bem, eu estou lançado no poço, no fundo do poço, e ainda me colocam um doido para dizer essas coisas que não tem nada a ver comigo. Se alguém pudesse conversar com Pedro naquela noite triste, difícil, complicada, naquela madrugada, no amanhecer daquele dia, depois de um dia, uma noite inteira pescando, uma pesca frustrada, se alguém pudesse falar para Pedro: Pedro, você está cansado, aborrecido, mas entenda uma coisa, Pedro, eu vejo você como um grande pastor de vidas, quem sabe o maior pastor que a cidade de Jerusalém já viu. Pedro, aquele pescador, homem rude, olharia para aquela pessoa e falasse: ei, eu entendo de pesca, esse negócio de religião, pastor de Jerusalém, isso é com os judeus, não tem nada a ver comigo, com os fariseus, os saduceus, não é a minha praia é outra. Compreendem isso? Se nós pudéssemos encontrar Davi cuidando as ovelhinhas do seu pai, e disséssemos para aquele jovem: ei, jovem, eu te vejo como o maior rei de Israel, um homem poderoso, o que Davi diria? Esse cara é doido, esse cara é doido, esse aí bebeu todas. Você compreende isso, querido? É possível que aquilo que você esteja fazendo hoje, de sofrer, talvez sofra aí um upgrade, talvez sofra uma reviravolta tremenda. Entenda isso, a questão não é o que você faz, a questão é como é que você vai responder ao chamado de Deus. Se você e eu demorarmos, se você e eu formos lentos, se você e eu romantizarmos demais o chamado de Deus, queridos, nós vamos retardar em muito o processo do Senhor nas nossas vidas, e aí nós vamos ficar lamentando: meu Deus, alguma coisa tem que acontecer, mas eu não vejo mudança, alguma coisa precisa mudar na minha história, mas nada está mudando, pastor, nada está mudando. A questão é, como é esse processo, como está acontecendo essa transição entre o chamado e a sua efetiva caminhada em direção ao lugar da tua entrega. Quantos estão me entendendo? Amém? Às vezes a nossa transição é tão lenta. Eu recebo o chamado de Deus para a minha vida,
E a transição leva 5, 10 anos fazendo a transição. Pastor, eu estou numa transição, mas tem que ser assim uma coisa pensada, planejada. Eu preciso planejar a minha transição, porque é algo radical, pastor. Não é da noite para o dia que a gente muda. Eliseu recebeu o chamado. Quanto tempo ele levou? Quanto tempo? Pensa num beijo, num abraço, no pai, na mãe, de forma assim. Deixa eu perguntar para você. Como está o teu processo de entrega? Quanto tempo você está nesse processo de transição para viver o melhor de Deus na sua história? Quanto tempo mais você vai levar resistindo o chamado de Deus? Quanto tempo mais você vai dizer para o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, aguarda, porque possivelmente eu estou próximo, eu estou assim muito perto de viver a vontade, de me entregar à vontade do Senhor, de deixar as coisas antigas para trás e viver o novo do Senhor, sem resistência, sem fechar o coração, sem fechar a minha mente. Eliseu disse: Elias, eu vou ali, um pé lá, outro cá, vou dar um beijo no pai, um beijo na mãe, né? E estou voltando em seguida. Elias falou: vai lá, estou te aguardando aqui, porque você já sabe o que te aconteceu. Você sabe o que aconteceu com você quando você levantou a sua mão ou orou dizendo assim: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Você tem noção do que aconteceu na sua vida? Entenda isso, você não se tornou, não passou a crente apenas, você não trocou de religião, você não tirou a sua camiseta da religião antiga e pôs uma camiseta nova, não, você disse: as chaves da minha vida, a chave do meu coração, agora não me pertence mais, estava na minha mão, a agenda, a condição de poder determinar os meus dias, de dizer se eu quero ou se eu não quero, não está mais nas minhas mãos, eu entrego, estão em tuas mãos, Senhor, todas elas. Eu não fiquei com cópia, eu não tenho chave reserva, não tem código, não tem segredo mais, Senhor, em tuas mãos te pertence. Sabe, queridos, eu estou abrindo o meu coração com vocês nessa noite. Sabe por que eu vejo tão pouca efetividade na nação dita a nação de 50% de evangélicos? É porque nós romantizamos demais. Nós entregamos as nossas vidas para Jesus, mas temos uma cópia de tudo, de todas as áreas e todos os departamentos das nossas vidas no nosso bolso. Entregamos para Ele, mas temos a cópia. Porque o dia que Ele fala alguma coisa, o dia que nos é demandado, o dia que nos é exigido alguma coisa, se aquilo nos convém, nós mergulhamos. Se não nos convém, eu tenho a cópia e eu volto para o meu lugar dos relacionamentos antigos, dos valores, dos vínculos, dos sentimentos. O processo de transição nunca é efetivado. Compreendem isso? Deus tem coisas poderosas para a sua vida. Deus tem coisas poderosas. E Ele não está buscando pessoas, a exemplo de Paulo, formado aos pés de Gamaliel, um líder, né? Assim, um sábio entre os judeus. Não, Deus está procurando pessoas simples. Sabe para quê? Para colocar dos tesouros dEle, dos valores dEle, das preciosidades dEle dentro de você, querido. E eu creio, eu tenho proclamado isso, né? Desde a virada do ano nós temos recebido essa palavra, né? Deus continua ministrando forte essa palavra no coração da igreja. É o nosso tempo de alinhamento com o quê? Com a
palavra eterna de Deus. É o tempo de baixarmos a nossa resistência, de deixarmos de vivermos os nossos apetites, desejos, agenda, prioridade, de efetivarmos definitivamente esse período de transição, de chegarmos lá, de colocarmos os nossos pés no lugar onde o Senhor finalmente vai falar assim: yes. Uou, que beijo e abraço demorado no pai e na mãe, hein? Meu Deus do céu, levou 15 anos. Compreendem isso, igreja? É tempo de viver o chamado de Deus. Vamos colocar em pé, por favor. Tempo de viver o chamado de Deus. Você está sendo convocado a isso. O processo de alinhamento tem a ver com isso, com a convocação do Senhor, em largarmos, em abandonarmos, em queimarmos situações que nos acompanhavam. Eliseu, quando entendeu o chamado, quando ele entendeu o propósito, ele fez, sabe o que, querido? Ele foi rapidão, despediu do pai e da mãe e disse: parti, há um chamado de Deus para a minha vida. Eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar atrás das juntas de boi fazendo coisas comuns. Não, eu tenho um chamado, é uma oportunidade, é uma trajetória que eu não posso perder. Eu posso tocar a minha geração, eu posso ser levantado como um profeta de Deus, com muita graça, muita autoridade, debaixo de muito óleo, de muita unção, para viver o melhor de Deus. Pai, mãe, vou estar na oração por vocês. Beijo, fui, partiu. Ele voltou aonde estava Elias, aquele que havia chamado. Ele pegou a junta de bois, aquele pedaço de madeira que unia os dois bois, aqueles aparelhos. Ele queimou aquilo ali, literalmente, queridos, literalmente ele fez um churrasco. O texto fala, ele cozeu. Você pode falar assim, ele fez um guisado, pastor, não tem problema, a criatividade é sua, a minha criatividade vai para o churrasco. Então me permita, fica com o cozido, eu fico com o churrasco. O que importante é que Eliseu fez, ele se desvinculou de tudo aquilo que lhe prendia para viver o novo de Deus. Não se vive o novo de Deus enquanto não abandonarmos as coisas velhas, antigas que nos acompanhavam. Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo, amados do Senhor, amados, chamados, justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Você quer viver o novo de Deus? E eu creio que você quer. Eu creio que o coração de Deus está nisso. Eu creio que Deus tem chamado você, amados. Ei, você quer efetivamente experimentar as coisas grandes de Deus? Termine esse processo de transição que você começou, sabe lá quando? Efetivamente, você tem dado passos lá, outro cá. Ei, é o momento. Chamado de Deus é para vivermos hoje a nossa melhor versão, dentro do projeto, dentro do plano eterno de Deus, como a igreja do Senhor Jesus. Nós cantamos, eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Você foi chamado pelo Senhor. Você já entregou a sua vida a Ele? Sim, pastor. Um dia eu ouvi o Evangelho, a pregação do Evangelho. Eu levantei as minhas mãos ou simplesmente fiz uma oração e disse: eu te quero como meu Senhor e Salvador. A partir daquele momento você foi marcado pelo Santo Espírito de Deus. A partir daquele momento o Senhor entesourou valores poderosíssimos para mudar a sua história, a história da sua família e a sua geração. Quantos querem viver isso e mudar a sua história
da sua família e da sua geração. Eu quero fazer um apelo literal, eu quero chamá-lo à frente. Eu creio que Deus está nos chamando mesmo para nos alinharmos a esse chamado poderoso de Deus para a nossa geração, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você já entregou sua vida a Jesus e quer terminar esse processo de transição, essa coisa que está assim enroscada, pastor, é um emaranhado, pastor, é uma situação, quantas vezes eu tento ir e me entregar, mas assim tem alguma coisa que me prende, pastor, tem alguma coisa que, esse é o seu momento de você olhar para essas situações que você diz me prende e falar assim, ó, beijo, fui, ei, até hoje você me influenciou, a partir de agora, não mais, beijo, fui, partiu, chamado de Deus. Ah, pastor, eu me sinto uma pessoa inadequada, até quando? Pastor, eu acho que eu não sou a pessoa assim, ideal, porque eu não vejo nada de bom em mim. Você acha que Moisés via alguma coisa boa nele, além do peso da culpa que ele carregava por ter matado um egípcio? Ele estava destinado a morrer como um homem comum sob o peso da culpa lá no deserto, mas Deus o encontrou. E quando Deus nos encontra, não é o peso da culpa, mas é o peso da glória que nós carregaremos. Você acha que Pedro tinha alguma coisa para oferecer para Jesus, para se tornar o pastor da igreja de Jerusalém? Não tinha nada. Fica imaginando que aquele homem deveria cheirar peixe. Era a lida dele, era comum isso. Se tornou o bom perfume de Cristo Jesus no meio dos apóstolos e entre a igreja de Jerusalém. Ei, é o teu momento de terminar a transição que você começou e se render a Jesus, o teu Senhor e Salvador, que te comprou com alto preço, o preço do sangue, o preço do sangue. Ei, é o momento de você finalizar essa transição para viver o chamado de Deus. Sai do seu lugar. Se você entende que é o seu momento, vem aqui para frente. Versão 2024. Eu quero viver o chamado de Deus. Eu quero viver. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Sim, Senhor. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Essa é a tua noite, querido. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, Essa é a tua noite. o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abriu mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado.
jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Mesmo assim, todas as aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor sempre está me proteger. Me sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Quando lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não tenho tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, eu tenho chamado o Evangelho. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra nós, os problemas tentam me abater. E lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado,
jamais vou me calar. O teu chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão e não abrirá. Deus não abre mão de mim, não. Sei que Deus não abre mão de ti, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar pra trás. Há muito pra fazer. Não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Estão para o chamado de Deus, vocês que vieram aqui à frente, entenda algo, vocês foram liberados para viver o chamado de Deus com toda a sua força, com toda a sua inteireza. Vocês não apenas vieram por conta de uma convocação, de um apelo, de um desafio pastoral. Vocês vieram porque vocês responderam, disseram sim ao Espírito Santo de Deus. Vocês estão ativados para viver o melhor tempo, o melhor de Deus na sua vida, nesse tempo e nessa geração. Não se intimidem. Mesmo Deus que transformou Moisés, que pegou um Eliseu, um homem simples, que pegou um Saulo e transformou em Paulo, que fez de Pedro um pastor poderoso em Jerusalém, fará com a sua vida na sua geração também. Apenas creia e vai na força e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te dar graças por essa noite, por essa igreja. Quero te dar graças pelos desafios que o Senhor tem feito. Obrigado por esse tempo de alinhamento. Obrigado pelos desafios poderosos do Senhor, mas muito mais do que ser desafiado. Obrigado porque o Senhor mesmo nos anima, Senhor, a vencer os desafios, a ir além dos nossos passos, ó Deus, das nossas medidas e da nossa força. Nós estamos na força do Senhor, e na força do Senhor nós prevaleceremos, Senhor. Graças por isso, Deus eterno, que a graça do Senhor possa fortalecer e animar essa igreja, Senhor Deus. Ó Pai das crianças, Senhor, os casais, os jovens, ó Deus, as famílias, que o Senhor possa usá-los poderosamente para comunicar o tempo do Senhor, o tempo das verdades, do favor do Senhor para essa geração. Ajude-os, Pai, a vencer. Eu te peço que a graça e o amor do Senhor seja sobre todos eles,
desde agora, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Lembrando que nós estamos essa é a última semana da nossa campanha de 21 dias nas madrugadas. Estamos quase vencendo esse ciclo. Domingo nós entregaremos juntos aqui essa campanha, amém, queridos? Uma poderosa semana sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.